Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor nosso Deus, pedimos a tua luz, a luz do Espírito, que possa iluminar a nossa inteligência, que possa iluminar o nosso coração, para compreendermos melhor a tua fé, a nossa fé, para que cada vez mais possamos te amar e te servir. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nossa Senhora Auxiliadora, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Assentai-vos. Na semana passada, nós já falávamos do conteúdo sobre a liturgia. Então, eu disse a vocês que a palavra liturgia vem do grego, de duas outras palavras, laos e ergon, que já era uma palavra utilizada antes do cristianismo, que significava ação do povo em favor do próprio povo. E que quando se construía uma ponte, quando se fazia uma estrada, tudo isso era chamada de liturgia, não é? Porque era um serviço do povo em favor do próprio povo. Porém, depois esta palavra foi agregada no vocabulário cristão, podemos dizer assim, e nós compreendíamos que liturgia, na visão cristã, é uma ação de Deus em favor de quem? Do povo que somos nós. E na celebração litúrgica nós celebramos o quê? O mistério pascal de Cristo. Vamos agora à nossa provinha, nossa sabatina. Quais são as 3 palavrinhas que definem o mistério pascal de Cristo? Quem lembra? Paixão, morte e ressurreição de quem? De Cristo. Parabéns, aprenderam. E também vimos na semana passada que a liturgia nos insere de maneira plena, onde? Na participação desse mistério. Então, eu sou membro atuante, vivo, pedra viva da igreja, e a cada celebração litúrgica que eu participo, este mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo acontece, atualiza onde? Na minha vida. E aí nós falávamos quanto é importante a nossa participação, principalmente na Eucaristia, na Sagrada Liturgia, certo? Então, uma breve retrospectiva do que falávamos na semana passada, para nós corrermos hoje um pouquinho mais com o nosso conteúdo, porque eu quero terminar os sacramentos com vocês na noite de hoje, tá bom? Então nós vamos partir da página 74. O padre já tinha dado a tarefa de casa, para vocês lerem, não é, durante a semana, este conteúdo do capítulo 3, porque ele é muito importante para nós, ele é o coração desse livrinho. O capítulo 3 é o capítulo mais importante deste livro, certo? Então, a partir da página 74, o livrinho nos provoca uma reflexão. Qual é a pergunta que está aí no 1.5? Como celebrar a liturgia? Então nós vamos ver que a liturgia, a celebração litúrgica, se realiza por meio de sinais e símbolos. E a nossa igreja tem uma grande riqueza simbólica. Então vamos começar aqui do presbitério. Olhe aqui para frente. Quais são os sinais e símbolos que nós temos aqui?
imagem de Nossa Senhora, o ambão da palavra de Deus, as flores que ornamentam o altar aonde se celebra a Eucaristia, o crucificado, Jesus crucificado, atrás a cruz e aqui atrás do nosso altar a sédia aonde fica o presidente da celebração. Então imagine que só neste ambiente quantos sinais e símbolos nós temos. E a palavra símbolo vem do grego symbolon, que é aquilo que une, aquilo que comunica, e é por isso que símbolo a gente não fica explicando, porque o símbolo comunica por si só. Então, se vocês participam da missa, todo domingo o padre não fala: olha gente, aqui tem um crucificado, no crucificado tem Jesus, foi aqui que ele morreu na cruz. Não, a cruz por si diz que Jesus morreu crucificado, certo? E aqueles que não conhecem a sua fé, não sabem o que significa cada símbolo. Posso fazer um teste? Quem sabe o nome desta vela grande, levante a mão. Vem cá, Neto, me ajuda aqui. Vamos ali na frente. Certo. Pode levantar a mão, só para eu saber. Da nossa assembleia, 20% sabe o nome dessa vela. Pode abaixar. Quem não sabe, pode ser honesto. Aqui nós estamos para aprender, pode levantar. E os que estão com vergonha que não levantam, que não sabem também, pode abaixar. Pode ver. Esta grande vela se chama Círio Pascal. Ela é o símbolo mais importante do período da Páscoa. Por quê? Porque ela sinaliza, ela simboliza a luz de Jesus ressuscitado. Portanto, durante toda a Páscoa, do sábado santo, vigília pascal, até o domingo de Pentecostes, esta vela ficou acesa aqui no altar. Certo? E muitos de vocês são católicos desde que nasceram e não sabem que esta vela é a vela mais importante da igreja, que é o Círio Pascal, que simboliza a luz da ressurreição. Então é necessário que nós compreendamos o significado da nossa fé, porque esta vela aqui não é uma vela grande, porque essa igreja é grande. Se for uma vela pequena, não vai iluminar o povo se a energia acabar, não é? Pelo contrário, ela é grande porque ela sinaliza a luz do Cristo ressuscitado, e ela é acendida a todas as celebrações solenes, principalmente do sacramento do batismo. O que tem nessa vela grande? Ela é uma vela comum? Não, ela é uma vela diferenciada, não é? O que tem nela? Nós temos primeiro a cruz, não é? No meio da cruz nós temos o quê? O cordeiro, não é? Fazendo o compasso da cruz, o que nós temos? O ano que estamos, 2018. Além disso, na haste principal e na haste de baixo nós temos dois símbolos, alfa e ômega, que significa princípio e fim. Então, Jesus é o cordeiro imolado, que na cruz derramou seu sangue. O que nós temos aqui? Pregos. Quantos pregos? Conta. 1, 2, 3, 4. Cada prego simboliza o quê? Uma chaga de Jesus. A coroa de espinhos na cabeça, os cravos que pregaram seu pé lá na cruz, que pregou a sua mão, e o seu lado aberto, aonde jorrou o quê? Sangue e água. Então, Jesus, o cordeiro sem mancha e sem defeito,
foi pregado numa cruz aonde ele derramou o seu sangue, e o seu sangue derramado pela morte de cruz nos deu a graça da luz da vida eterna, a ressurreição que somente ele pode nos oferecer. Então este símbolo se chama Círio Pascal. É lindo, não é? O significado. Mas o padre não fica dando essa catequese, porque na hora da missa não é responsabilidade da liturgia explicar os sinais, mas é celebrar o que os sinais querem nos remeter. E aí nós precisamos de catequese, de formação como hoje, para o padre explicar cada um desses sinais. Quem participou da solene vigília pascal, que começa lá fora, o padre faz tudo isso que ele acabou de explicar em forma de oração. Cristo, princípio e fim, alfa e ômega, pelos séculos dos séculos, sem fim, amém. Por suas santas chagas, aí ele enfia o primeiro prego. Por suas chagas gloriosas, ele enfia o segundo prego. E assim ele vai fazendo a oração, antes de acender o Círio Pascal no fogo santo, que foi abençoado lá no início da vigília pascal, que a gente faz a serenata para Jesus. Então olha que riquezas de sinais e de símbolos que tem a nossa igreja. Obrigado, Neto, pode colocar lá. Certo? Então, a liturgia, se vocês verem aí, não é, no início da página 74, é a celebração litúrgica que se realiza através de sinais e símbolos, que tem as suas origens onde? Na cultura humana. Sinais e símbolos que foram adquiridos, significando progressivo nos eventos da antiga aliança e que se revelaram plenamente na pessoa e na vida de Jesus Cristo. Certo? Então, as ações litúrgicas ou também ritos. Aí tem gente que fala assim: ah, não, eu vou na missa e toda missa é igual. O padre começa com o nome do Pai, termina com o nome do Pai. Senta, levanta, senta, levanta. Já ouviram esse tipo de pergunta? De questionamento? Mas qual é o papel do rito? O papel do rito é causar em nós uma repetição, para que nós possamos compreender e experimentar aquilo que o mistério pascal de Cristo pode nos oferecer. E aí quando as pessoas chegam me fazendo esse tipo de pergunta, eu sempre provoco dizendo: como que é o seu ritmo de segunda a sexta? Aí a pessoa começa: todos os dias eu levanto 6 horas, eu tomo banho, eu escovo os dentes, eu arrumo o cabelo, eu visto a roupa, eu pego o meu carro ou o ônibus, vou para o trabalho, meio-dia eu almoço, depois do almoço eu volto a trabalhar. No meu trabalho, todos os dias eu faço isso. À noite, terminando o meu dia de trabalho, eu volto para minha casa. Chegando na minha casa, eu faço a janta, eu janto, eu vejo televisão, eu deito e durmo. A sua vida é um rito. Um outro dia que dá uma variada, mas de maneira ordinária, como é a nossa vida cotidiana? Um rito. E graças ao rito, a sua vida tem um ritmo. Porque se você não tivesse rito, você não teria ritmo, você ia ser desordenado, né? Hoje, será que eu levanto ou eu continuo dormindo? Será que eu tomo banho ou não tomo banho? Será que eu vou trabalhar ou não vou trabalhar? Então, o rito proporciona a cada um de nós o quê? Um ritmo, que é o ritmo da nossa semana. Então esse é um exemplo bobo, para nós entendermos que é necessário também o rito, para que nós criamos um ritmo. Onde? Na experiência com Deus. Mas eu já dizia na semana passada, a missa não se repete, porque ela é única. O que se repete? O rito. O rito repete. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. O que vocês respondem? Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Aí o padre diz:
Vamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Então, o rito se repete, mas a Eucaristia celebrada, ela é única. A palavra que Deus fala conosco, ela é única. Por mais que a palavra se repita, você ouviu o evangelho de hoje há 3 anos atrás, no ritmo litúrgico, né? Há 3 anos atrás, você ouviu essa mesma leitura, mas hoje ela te fala diferente. Por quê? Porque ela é viva. Então, você pode meditar o mesmo texto bíblico várias vezes, e cada vez que você medita aquele mesmo texto, ele te fala uma coisa nova. E isso nós chamamos de quê? De mistério. Quem lembra o significado do conceito mistério? É aquilo que você acessa, aquilo que você conhece, aquilo que você experimenta, mas que você nunca vai esgotar. A palavra de Deus é mistério. Você lê, você medita, você conhece, você experimenta, Deus fala com você, mas cada vez que você se dispõe a ouvi-la, ela vai falar algo novo para a sua vida. Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? O que é que Jesus respondeu no evangelho de hoje? Aquele que ouve a palavra de Deus e a põe em prática. Então, os ritos se repetem, mas o mistério é único e atual. E eu dizia isso já na semana passada. É atualizado pelo Espírito Santo. Então, cada Santa Missa, nós participamos e recebemos Jesus na Eucaristia, como se ele estivesse celebrando na última ceia com os seus discípulos, certo? Então, os ritos são compostos por quê? Quais são os elementos que compõem o rito? Aí vem a letra A da página 74. Quais são os elementos que compõem o rito? Palavras, ações e cantos. Então o rito é composto por palavras, ações e cantos. Então, por exemplo, estamos na missa, temos o comentário inicial, depois da procissão de entrada, que é motivada por um canto. Quando chegamos lá, o padre beija o altar, vai para a sédia, e ele começa com uma ação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, só do início da missa até o em nome do Pai, nós já encontramos palavras, ações e cantos. Então, isso daqui compõe o que nós chamamos de quê? De rito. E o rito, minha gente, é o que assegura que o sacramento que você está celebrando é válido e não é pirata do Paraguai. Lá na outra paróquia que eu trabalhava, antes de vir para cá, tinha uma igreja católica falsa, chamada Igreja Católica Ortodoxa Brasileira. Falsa, não tem comunhão com o Papa, os padres são tudo do Paraguai, porque são piratas, são falsos, não são padres verdadeiros. E lá eu enfrentei grandes dificuldades para conscientizar o povo, porque eles iam na missa lá e achavam que era válido, e na verdade não era. Depois eu fui até processado judicialmente, minha gente, né? Hoje a minha carteira é suja, porque eu fui instruir o povo de Deus, e falava que os padres eram falsos do Paraguai, que o que eles faziam não valia, e eles me processaram, mas a verdade sempre vence, e o processo não deu em nada, né? Porque de fato eles estavam mentindo, enganando o povo. Então é necessário que nós tenhamos compreensão de que o rito nos insere onde? No mistério pascal de Cristo, na igreja de Jesus Cristo. E eu louvo muito a Jesus por ter um rito. Gente, porque é triste demais ser protestante, ser crente, porque cada dia eles têm que criar um show de malabarismo diferente, porque eles não têm o quê? Rito. E se você olhar agora esses novos tipos de igreja, Videira, Fonte da Vida e tantas outras, você não entra numa igreja, você entra no auditório, que tem poltronas confortáveis, que tem ar-condicionado, que tem um telão de LED enorme, que tem um jogo de luz, que tem hora que a luz acende, a luz apaga, não é? Você não encontra nada da dimensão sagrada, mas você encontra o quê? Um local que proporciona um show
para a plateia. Por quê? Porque eles não têm rito. E aí cada domingo o pastor tem que criar o que ele vai fazer naquele culto. Se ele vai pôr vídeo, se ele vai pôr luz, se ele vai pôr o povo para chorar e cantar, porque não possui rito. Quem não tem rito não tem ritmo, e quem não tem ritmo não insere no mistério pascal de Cristo, certo? Então isso é de fundamental importância. E os rituais pertencem à igreja e duraram séculos e séculos para serem formulados. E eu não posso achar que eu, um padrezinho que ainda estou nas fraldas, com 4 anos de ordenação, posso chegar e fazer uma missa de cura e libertação e fazer tudo do meu jeito, descartando o que a igreja demorou séculos e séculos para formular na vivência da fé. Então, vocês tomem cuidado também com padres da igreja católica, apostólica, romana, que não obedecem o rito. Porque isso é pecado grave. Isso é pecado grave. Ah, padre, fui lá, chorei demais, aquele padre lá é ungido. Vem aqui na sua missa, padre, nunca derramei uma lágrima. Sua missa não tem unção. Então tome cuidado com esse tipo de fé. Porque não só lá fora, mas aqui dentro também tem muita gente custosa, que desobedece, que não segue os princípios da igreja. Então eu, como padre, tenho por princípio e por missão que a igreja me confiou de zelar o que é dela. Agora, se eu que recebo essa missão chuto o pau da barraca e falo assim, que é isso? A igreja não sabe o que está fazendo. A missa sou eu que vou fazer aqui. A missa aqui que eu celebro é do meu jeito. E quem estiver achando ruim vai embora. Não. Por isso que o padre usa um livro lá em cima do altar, vocês já viram dessa grossura? Esse livro se chama Missal Romano. E ele se chama Missal por quê? Porque nele tem todo o rito da missa. E eu, como padre, tenho que usar o Missal Romano e seguir o que ele está me orientando. Porque o rito é da igreja. E o meu ministério pertence à igreja. Porque se eu quisesse fazer por conta própria, eu não precisava ser padre, eu fundava uma igreja e na minha igreja eu fazia o que eu quisesse. Como acontece em vários lugares. Então é necessário nós compreendermos, certo? Então olha lá na página 75, primeiro parágrafo. A igreja prescreve que as celebrações sejam realizadas com reverência e nobre simplicidade, que seu sentido seja transparente e inteligível, e que o silêncio sagrado seja respeitado. A própria natureza da liturgia exige que a linguagem verbal, gestual e musical esteja em consonância com o clima orante indispensável em toda celebração. Por exemplo, estamos na quaresma. Se nós estamos na quaresma, nós não vamos começar o canto de abertura da missa cantando assim: ressuscitou, ressuscitou. Por quê? Porque nós estamos na quaresma. Quaresma é tempo de penitência, de oração. Então nós vamos cantar: pecador, agora é tempo. Então, de olhar para o meu pecado, para a minha debilidade. Não é? Antigamente o pessoal não sabia muito e não se preparava para os cantos litúrgicos. Então chegava o folheto, olhava: ah, não conheço esse salmo, vamos cantar? Tu és, Senhor, o meu pastor. Porque esse todo mundo conhece. Aí todo domingo cantava: tu és, Senhor, o meu pastor. Porque o povo conhece esse que está aqui no folheto ninguém conhece. Então, os cantos, os gestos, as cores litúrgicas condiz com o mistério que nós celebramos. Então, se é Páscoa, aleluia, glória, palmas, louvor e exaltação. Se é quaresma, é introspecção, penitência, piedade, não é? Nos voltando para o mistério. Então, cada tempo litúrgico nós temos a possibilidade de nos aprofundarmos numa dimensão do mistério de Cristo. Então, na quaresma, nós aprofundamos qual mistério? O mistério da paixão, do sofrimento. Já na Páscoa, nós meditamos qual mistério? O mistério da ressurreição.
No tempo comum, o ordinário da vida e da missão de Jesus. Estamos vendo os milagres, as curas que ele faz, como que ele lidava com os judeus que renunciaram à palavra dele. Então, olha como a liturgia da igreja é rica. E nós, muitas vezes, queremos fazer o que dá na telha, o que dá na nossa cabeça. Graças a Deus, eu louvo e bendigo o Senhor, porque vocês foram educados na fé pelo Padre Antônio, Desses 4 anos que ele teve aqui com vocês. Isso foi muito bom. A gente já vê a diferença. Temos ainda muito por fazer, mas a comunidade já está bem ritmada, na vivência do mistério pascal de Cristo. Depois, a liturgia é fonte de espiritualidade. Certo? Vamos lá na página 76, primeiro parágrafo. Vamos ler juntos? Primeiro parágrafo. A liturgia é uma rica fonte de espiritualidade para os cristãos. Ao longo do ano, as celebrações do mistério pascal de Cristo constituem momentos de intensa experiência de Deus, que impregnam e transformam toda a nossa vida. Quem já fez a experiência de viver o domingo de Ramos até o domingo de Páscoa, toda a Semana Santa, sem faltar nenhuma celebração? Levante a mão, só para eu saber. Ótimo, pode abaixar. Você que já fez essa experiência do domingo de Páscoa, do domingo de Ramos, até o domingo de Páscoa, vivendo todas as celebrações da Semana Santa, sabe o que esse parágrafo disse? Que a liturgia é uma fonte rica de espiritualidade para nós cristãos. E quem toma a decisão de viver todo esse itinerário é abastecido, é alimentado na fé. Então a Semana Santa é o ápice, da espiritualidade cristã. Mas poderíamos pegar um outro exemplo, a novena da padroeira. Então quem se dispõe a viver o primeiro dia até o último dia da festa, fazendo o caminho espiritual, sai daquele período abastecido interiormente, porque a liturgia é fonte de espiritualidade para cada um de nós. Uma missa que você está ali, consciente, participando com toda a intensidade do seu ser, é uma missa diferente. Eu vejo cada domingo que eu celebro a missa aqui, tem missa que eu saio daqui e falo: Senhor, obrigado. Tem pregação que toca tanto o meu coração e eu falo: gente, eu preciso mudar nisso também, porque a palavra de Deus está me incomodando. Ou seja, cada um de nós, seja vocês na assembleia litúrgica, ou seja o padre na presidência da celebração, precisamos viver com intensidade, cada qual no seu ambiente. Então seja aquele que canta, seja aquele que faz a leitura, seja aquele que serve o altar, seja aquele que preside, seja aquele que está na assembleia litúrgica. Então se você se abre à experiência do mistério pascal de Cristo, a liturgia se torna o quê? Uma fonte de bênçãos e de graças. Agora olhe o terceiro parágrafo da página 76. Vocês vão rabiscar isso daí com caneta preta. Vamos ler juntos? As ações rituais permitem reunir o coração e todo o nosso ser para entrar na presença daquele que nos espera. Permitem-nos tocar as realidades que acolhemos, provar e dizer, como São João escreveu em sua primeira carta: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e o que as nossas mãos apalparam da palavra da vida. Isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que estejais em comunhão conosco.
e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Nós vos escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Eu fiz uma provocação nas pregações do domingo retrasado, que hoje nós vivemos numa cultura que nos esquarteja. E eu usava o exemplo da vitrine do açougue. Falei disso também na terça-feira passada, não é? Então a vitrine do açougue, cada gancho tem um pedaço da vaca. E que o mundo faz isso conosco. E aí usei um exemplo que vocês ficaram assim, com os olhos arregalados, e depois, né, concordaram, que é o das redes sociais. Que todo mundo se mostra esquartejado. Ora é o cabeção, ora é o pernão, ora é o pratão, ora é o bração. Não é assim? E o que o rito faz? Vocês prestaram atenção no que vocês acabaram de ler? O que as ações rituais, o que o rito nos permite? Reunir tudo aquilo que está esquartejado dentro de você. Para quê? Para que você entre na presença daquele que te espera. Quem que te espera? Jesus. Apocalipse. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. A experiência de amor com Jesus. Então, o rito, a celebração litúrgica, a celebração do mistério pascal de Cristo reúne tudo aquilo que está disperso, esquartejado dentro de mim e une ao encontro daquele que me espera. Ele te espera. O domingo que você falta à missa é como a mãe que espera o filho chegar e ele não chega. Vocês já passaram por essa experiência? É domingo, dia que a mãe está habituada, por exemplo, a receber os filhos. Aí, dá meio-dia, a Maria não chega para o almoço. Aí a mãe diz assim: nossa, coitada, ela deve estar trabalhando hoje, mas ela deve vir pro lanche. Aí ela pega a panela de arroz que ela tinha feito o almoço, guarda lá na geladeira, vai lá, amassa o pão de queijo, põe no forno para assar. Aí dá 3, dá 4, dá 5. Ela fala: a Maria não vem, né? Mas ela vem para janta. Aí vai lá, guarda o biscoito para comer no outro dia cedo, prepara toda a janta. Aí dá 8, dá 9, dá 10. E a mãe vai dormir porque a filha não vem. A celebração da liturgia dominical é Jesus que te espera. Aí vem a missa das 7h30, você não vem. Aí Jesus fala: não, é porque hoje ele está cansado, ela está cansada, vai dormir um pouquinho mais. Não há problema, mas ele vem na missa das 10. Aí chega na missa das 10, não vem. Aí Jesus pensa: não, mas hoje foi corrido, chegou visita, mas 19h30 ele vem, ela vem. Aí dá 19h30, não vem. Aí Jesus fala: minha gente, sacode a poeira e converte vida. É o amado que nos espera. Ele te espera, certo? Então, a celebração litúrgica se dá no ritmo do ano, mas é diferente do ano civil, que nós chamamos o ano litúrgico. Então, o centro da celebração litúrgica é o mistério pascal de Cristo, certo? E isso se dá nos ritmos que nós vamos falar agora. Então, o ano civil começa que dia? 1º de janeiro. E termina quando? 31 de dezembro. O ano litúrgico começa quando? 1º domingo do Advento. Começa no 1º domingo do Advento, o ano litúrgico. E termina quando? Na festa de Cristo Rei, que é o último domingo antes do 1º domingo do Advento. Então, o ritmo do ano litúrgico é diferente do ritmo do ano civil. Por quê? Porque o que norteia e o que orienta o ano litúrgico não são os acontecimentos civis, mas
são os acontecimentos do mistério pascal de quem? De Cristo, certo? Então, no ano litúrgico, olha lá no primeiro parágrafo da página 77, a liturgia é a celebração do mistério pascal de Cristo. Em volta deste núcleo fundamental da nossa fé, celebramos no ano litúrgico a memória do ressuscitado na vida de cada pessoa e de cada comunidade. Então nós celebramos o mistério pascal de Cristo como comunidade, igreja reunida, mas celebramos também na minha vida, certo? E a liturgia se dá nos ritmos do tempo, certo? Nos ritmos do tempo. Então vamos lá na página 78, primeiro parágrafo. Página 78, primeiro parágrafo. Vamos ler juntos? Para fazer memória do mistério, a liturgia se utiliza de 3 ritmos diferentes. O ritmo diário, alternando manhã e tarde, dia e noite, luz e trevas. O ritmo semanal, alternando trabalho e descanso, ação e celebração. O ritmo anual, alternando o ciclo das estações e a sucessão dos anos. Então, quantos ritmos nós temos? Quantos? 3. Quais são eles? Diário, semanal e anual. Então, o padre agora vai explicar, nós não vamos ler, porque eu preciso, chegar nos sacramentos. O ritmo diário. A igreja possui a liturgia das horas. Depois vocês podem pesquisar no Google e acessar o aplicativo que tem a oração da manhã. Primeiro, começa a oração da madrugada, a oração da manhã, a oração das 9, a oração do meio-dia, a oração das 3, a oração das 18, que nós chamamos as vésperas, e a oração da noite, que nós chamamos de completas. Isso é no ritmo diário, chamado liturgia das horas. Então, se você quiser fazer um roteiro de oração num dia, acesse lá a liturgia das horas, e você vai encontrar o ritmo de oração. Aí tem gente que diz assim: ah, padre, eu não rezo porque eu não sei. Não é só porque não sabe, não, é porque também morre de preguiça, porque se conhece. A igreja já tem tudo pronto para você, certo? Então a liturgia das horas nos possibilita uma rotina de oração durante o dia. Padre, eu não posso rezar 9 da manhã, mas eu posso rezar 6 da manhã, então reze as laudes às 6 da manhã. Não é? Padre, eu posso rezar no final do dia, às 18 horas, então reze as vésperas às 18 horas. Padre, eu rezo à noite, quando eu chego em casa, então reze as completas. Então lá você vai ver o ciclo de oração para cada período do dia. Então esse é o ritmo diário, por meio da liturgia das horas, certo? Tem os aplicativos, vocês que são bem antenados podem baixar, e lá vem os salmos, as leituras bíblicas, para você meditar a liturgia das horas. Segundo ritmo, qual é o ritmo? Semanal, entre descanso e trabalho. Então, o nosso ritmo semanal é norteado pelo domingo. Então, eu vou com vocês na página 79. Vamos, isso aqui é muito importante. Por que o domingo é o dia sagrado para o cristão? O que aconteceu no domingo? Pode colar aí, primeiro parágrafo do ponto B. Olha lá. Por que o domingo é dia sagrado para o cristão? Porque o domingo é marcado pelo dia em que o Senhor se manifestou ressuscitado. Então o domingo é o dia mais importante para nós cristãos,
porque é o dia que nós fazemos memória de qual acontecimento? Da ressurreição. Por isso é o primeiro dia da semana. Uai, padre, não é a segunda? Não, anta batizada. Pelo nome você já sabe, segunda. É o segundo dia. O primeiro dia é qual? O domingo. Então, qual o significado do domingo? Isso aí também vocês vão sublinhar o segundo parágrafo da página 79, porque ele é muito importante. Vamos ler juntos? Por tradição apostólica, que tem sua origem do dia mesmo da ressurreição de Cristo, a Igreja celebra cada 8º dia o mistério pascal, naquele que se chama justamente Dia do Senhor, ou domingo. Neste dia, pois, devem os fiéis reunir-se em assembleia para ouvirem a palavra de Deus e participarem da Eucaristia, e assim recordarem a paixão, ressurreição e glória do Senhor Jesus, e darem graças a Deus que os gerou de novo pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma esperança viva. O domingo é, pois, o principal dia de festa que deve ser lembrado e inculcado à piedade dos fiéis. Seja também o dia da alegria e da abstenção do trabalho. As outras celebrações não lhe sejam antepostas, a não ser as de máxima importância, porque o domingo é o fundamento e o núcleo do ano litúrgico. Então, o domingo é o dia mais importante da semana. Por quê? Porque é no domingo que nós atualizamos o mistério pascal de Cristo, celebrando a sua ressurreição, o dia do Senhor. É dia de descanso, é dia de alegria, é dia de estar com a família. E hoje o que virou o domingo? Um dia de semana. Eu trabalho normalmente e falo que a culpa é da crise. Eu não quero estar reunido com a minha família porque eu vou encher a cara na distribuidora, no boteco. Não é assim? Então, o domingo foi raptado, foi sequestrado pela cultura mundana e tirou de nós o mais importante, não só a nível da fé, mas a nível das relações. O quanto era bom a tradição das famílias se reunirem aos domingos para almoçarem juntos. Os que são mais velhos aí, não é? Que reunia todo mundo na casa da avó e era aquela festa. Comida para todo mundo, conversava, põe um assunto em dia, matava a saudade, celebrava os aniversários, cantava parabéns. Era o almoço mais esperado da semana. Comigo era assim. Quando a gente era criança, todo domingo almoçar lá na fazenda da minha avó. Nossa, dava sexta-feira, o pé da meninada já coçava, doido para ir, não é? Para brincar, para encontrar com os primos, para reunir a família. Era o dia de fraternidade, o dia de viver a alegria como família. E por que o domingo hoje perdeu a graça? Porque ele perdeu o centro, que é Jesus. O povo que já não tem mais o compromisso da Eucaristia Dominical, não saberás a alegria do domingo, porque acha que a alegria é encher o bucho de carne assada e a cara de cachaça. E a alegria do domingo está na Eucaristia em Jesus. E o desdobramento da Eucaristia acontece lá na minha casa, reunindo a minha família, se confraternizando, fazendo o almoço, estando todo mundo junto, pondo a prosa em dia. Isso também é dia do Senhor. E nós precisamos salvar o domingo, resgatar esse sentido.
Começando pela celebração litúrgica. Porque tem gente que diz assim: se domingo dá para ir à missa, ótimo. O outro domingo não deu para ir, ótimo também. Aí fica um domingo sem ir, 2 domingos. Quando viu, já passou 6 meses que você não vai à igreja. Relaxado na fé. Toma, tipo, cria vergonha na cara e muda de vida. Então, São João Maria Vianney dizia: domingo sem missa, semana sem Deus. E a nossa semana é exigente, no trabalho, na família, no cotidiano, na sociedade. Então nós precisamos da força de Jesus, que nos é oferecida na celebração litúrgica do domingo. E a partir do momento que você deixou de participar da Santa Missa Dominical, porque você foi beber, porque você foi para o churrasco, porque você viajou, porque você foi não sei para casa de quem, e não veio à missa, você cometeu um pecado mortal, grave. E só pode receber a Eucaristia no próximo domingo ou na próxima missa, depois que você tiver feito a confissão. Certo? Então, padre, esse domingo eu não vim à missa porque minha mãe passou mal, foi para a UPA, nós ficamos lá o dia todo. Não deu tempo. Quando ela recebeu a liberação já era meia-noite e não tinha mais missa. Então aí não foi pecado mortal, porque o motivo que a levou para não participar da Santa Missa foi um motivo que não dependeu dela. A mãe passou mal, ela teve que acompanhar, estava na UPA e ficou lá o dia todo até a noite. Agora sim, eu fui para a chácara do fulano. O padre disse que agora tem que reunir a família, tem que colocar a prosa em dia, então nós vamos começar no sábado à noite e termina na segunda de manhã. Uai, padre, nós estamos seguindo o que o senhor falou. Picareta. Vocês ficam rindo, né? A consequência do fruto da comunhão familiar é consequência da comunhão do altar, da Eucaristia, da comunhão espiritual. Então o domingo que você, futricano, na gambira, não vem à missa para bater perna, pecado mortal, pecado grave. E precisa se confessar antes de receber a Eucaristia na próxima missa, seja ela semanal ou dominical. Aí tem gente que diz assim: não, padre, domingo eu não vou à missa, porque a minha vida é muito corrida no domingo, muitas programações, festas, saídas, mas eu vou toda terça-feira na missa. Que bom que você vai toda terça-feira, mas continua sendo pecado. Porque a missa de terça não substitui a missa do domingo. Vocês viram lá a última frase, não é? Olha, as outras celebrações não lhe sejam antepostas, a não ser as de máxima importância, porque o domingo é o fundamento e o núcleo do ano litúrgico. Então a celebração de terça-feira que você participa não substitui a missa do domingo que você não foi. Porque o domingo é o coração, é o núcleo do ano litúrgico. Certo? Depois, o ritmo anual. Aí aqui nós entramos nos tempos litúrgicos. Então, qual é o período mais importante do ano litúrgico? Coração do ano litúrgico. O tríduo pascal da paixão e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando começa o tríduo pascal? Na quinta-feira à noite, em qual celebração? Da ceia do Senhor, com a cerimônia do quê? Do lava-pés, certo? Então o tríduo pascal começa na celebração da noite, quinta-feira, missa da ceia do Senhor com a cerimônia de lava-pés, e termina quando? No domingo da ressurreição, certo? O tempo pascal é qual tempo? É o tempo que vai do domingo de Páscoa até o domingo de Pentecostes. Então quantos dias dão? 50 dias, certo? Do domingo de Páscoa até o domingo de Pentecostes é o tempo pascal. Depois, tempo da quaresma. Qual é a função do tempo da quaresma? Preparar o nosso caminho para quê?
para a Páscoa. Só existe quaresma porque existe a Páscoa. Aqui no Canedo não acontece isso, mas em outras paróquias onde eu já trabalhei, sexta-feira da Paixão, a igreja derramando de gente, o povo chorando, beijando o Senhor morto, e depois, no sábado santo, na vigília pascal e no domingo de Páscoa, a igreja vazia. Adiantou? Não viveu o mistério. Ficou com o pior e esqueceu de experimentar o melhor, que é a ressurreição de Jesus. Então a quaresma dura quantos dias? 40, por isso que se chama quaresma, que vai da quarta-feira de cinzas até o domingo de Ramos, aonde nós começamos a grande semana, que nós chamamos de quê? Semana Santa. Pois vire a página 82. Período do Natal. Quais são as duas principais celebrações do ano litúrgico? Quem se arrisca? Páscoa e a outra? Natal. Então as duas celebrações mais importantes do ano litúrgico: Páscoa e Natal. A Páscoa nós fazemos memória do quê? Da paixão, da morte e da ressurreição. E o Natal nós fazemos memória do quê? Nascimento. Então a palavra Natal significa o quê? Nascimento. Então no tempo do Natal, qual é o centro do mistério litúrgico que nós celebramos? O nascimento de Jesus. O Verbo se fez carne, se fez gente e habitou entre nós. O tempo do Natal, como o tempo da Páscoa, são os dois períodos mais importantes do ano litúrgico. Então a Páscoa é antecedida por qual tempo? Qual tempo? Vocês acabaram de ver agora? A quaresma. E o Natal é antecedido por qual tempo? O advento. A palavra advento significa aquele que vem. Quem que vem? Jesus. Então, o advento. E depois nós temos o tempo comum, que é esse que nós estamos vivenciando agora. E qual é a finalidade do tempo comum? Nos inserir no cotidiano da vida de Jesus. Aí nós vamos ouvir os seus milagres, nós vamos ouvir os relatos das suas curas, nós vamos ver Jesus andando no meio dos pagãos, nós vamos ver Jesus brigando com os fariseus, os mestres doutores da lei, porque não acreditavam no que ele falava. Então o tempo comum é o cotidiano da vida, do ministério, não é? E de tudo aquilo que Jesus fez, certo? E tudo isso que nós celebramos no ano litúrgico é seguido por 3 anos na liturgia: o ano A, o ano B e o ano C. E nós encontramos esse ritmo onde? Nas leituras. Então, o ano A, nós meditamos qual evangelista? Olha aí, na página 83. Pode colar aí. Nós meditamos o Evangelho segundo Mateus. Certo? O ano B, Evangelho de Marcos. E o ano C, o Evangelho de... Uai, padre, e o Evangelho de João? Olha aí, pode colar. O Evangelho de João é proclamado em algumas solenidades e também durante alguns domingos do ano. Agora eu vou fazer uma pergunta e vamos ver quem vai saber responder. Qual ano nós estamos? O A, o B ou o C? Qual? Quem acha que é o A, levante a mão. Ninguém? Quem acha que é o B, levanta a mão. Pode abaixar. Quem acha que é o C, levanta a mão. E os outros? Bundões, covardes. A gente tem que se posicionar. Se não sabe, né, chuta. Nós estamos no ano B.
Evangelho de São Marcos, ouvimos capítulo 7, domingo retrasado, depois capítulo 8, ficamos 5 domingos ouvindo o Evangelho de João, que acabou de falar. O Evangelho de João é proclamado em algumas solenidades e também durante alguns domingos do ano B. Então nós devemos prestar atenção. Se o padre tem 3 domingos falando proclamação do Evangelho de São Marcos, proclamação do Evangelho de São Marcos, proclamação do Evangelho de São Marcos, então esse ano é qual ano litúrgico? B. Se o padre está assim, proclamação do Evangelho de São Mateus, proclamação do Evangelho de São Mateus, qual ano que é? Se o padre está assim, proclamação do Evangelho de Lucas, proclamação do Evangelho de Lucas, qual ano é? C. Certo? Então nós precisamos saber, ok? Então agora vamos, misericórdia, vamos para os sacramentos. Eu sei que muitos de vocês estão cansados, né? Já estou falando aqui há 40 minutos, mas agora eu quero que vocês façam um esforço, porque este conteúdo que eu vou inserir agora é muito importante. Sacramento. Primeiro, quantos sacramentos nós temos na igreja? 7. Quem se arrisca em falar quais são os 7 sacramentos? Vamos começar no ritmo da vida. Primeiro, batismo. Parabéns. Segundo, mas antes da Eucaristia a gente tem que fazer o quê? Confissão. Então já vamos colocar a confissão aqui, né? Confissão. Depois, Eucaristia. Depois, Crisma. Parabéns. De 7 vocês já falaram 4. E depois, o matrimônio, ou para quem não vai casar como eu, a ordem. E no final da vida, que a gente está doente, pendurou a chuteira, unção dos enfermos. Os 7 sacramentos. Nós já estamos habituados, 7 sacramentos, 7 sacramentos, 7 sacramentos. Agora eu pergunto, por que 7? E não 10, e não 3, e não 20? Por que 7? Alguém se arrisca? Oi? Não, achar que Jesus não tem 7. Não, são 5. Por quê? O 7 é um número simbólico na Bíblia, que é o número da perfeição, que é o número da totalidade, que é o número da plenitude. E é por isso que os sacramentos nos envolvem do nascimento até a nossa morte, do batismo à unção dos enfermos. Por isso que nós temos 7 sacramentos, porque o número 7 na Bíblia é o número simbólico da perfeição, da totalidade, da plenitude. Porque os sacramentos englobam a vida da pessoa do início até o fim. Bacana isso, não é? Por isso que nós temos quantos sacramentos? 7. Agora, qual a definição da palavra sacramento? Sinal. Ótimo. Obrigado, Senhor. Uma palavra. Mas só sinal é muito pouco. Não é? Que mais que a gente poderia agregar ao sinal? Pode colar. Essa colinha aqui o padre deixa, não é pecado. Cola aí no seu livrinho. Os sacramentos são sinais visíveis do quê? Da graça de Deus que é invisível. Então vamos repetir esta definição da palavra sacramento. São os sinais visíveis da graça invisível de Deus. Vamos repetir com mais força. Sinais visíveis da graça invisível
de Deus. São Tomás de Aquino, vou usar um conceito teológico com vocês. São Tomás de Aquino vai dizer que todo sacramento tem matéria e forma. O que é isso? A matéria é o sinal visível. Então vamos lá. Para o sacramento do batismo, qual é o sinal visível? A água. Então essa é a matéria. Mas o sinal visível por ele só não gera o sacramento na vida da pessoa. Se eu pego um copo d'água e derramo na cabeça da senhora, como é que a senhora chama? Diva. Derramei aqui. Vou dizer que a diva está batizada? Não. Então, o sinal visível, que é a água, a matéria, precisa de uma forma que torna do sinal visível a graça invisível na vida da pessoa. Então eu pego a água, abençoo e digo: diva, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então a matéria é a água e a forma é a oração que faz com que o sacramento aconteça. Por isso que o sacramento é ministrado por quem? Pela igreja. Porque a igreja fundada por Cristo tem por missão inserir as pessoas onde? No mistério pascal de Cristo. E as pessoas são inseridas através do quê? Dos sacramentos. O que são os sacramentos? Sinais visíveis da graça invisível de quem? De Deus. Então todo sacramento possui o quê? Matéria, que é o sinal visível, e a forma, que é a oração da igreja, que dispensa a graça de Deus, que é invisível onde? Na vida da pessoa. Então agora, se alguém te perguntar o que é sacramento e você não souber, o padre vai puxar a orelha. Certo? Os sacramentos são 7, e depois vocês podem sublinhar aí na página 87 o primeiro parágrafo, que foi isso que eu acabei de explicar, não é? Então, o primeiro parágrafo da página 86, a definição do que é sacramento, e depois o primeiro parágrafo da página 87. Então, as celebrações dos sacramentos abrangem as principais etapas da nossa existência como cristãos. Aí vai fazendo conosco a caminhada. O batismo no nascimento, a crisma, depois a Eucaristia, a confissão, o matrimônio, a ordem, a unção dos enfermos, certo? Para que serve os sacramentos? Vamos agora para o segundo parágrafo da página 87. Vamos ler bem forte este parágrafo. Os sacramentos são encontros pessoais com Cristo e sinais da salvação. Estes encontros se realizam através de sinais sensíveis e visíveis que Jesus nos deixou. Então, o sacramento é para fazer o que na sua vida? Interpretação de texto. Leia o segundo parágrafo da página 87 e diga qual é a função do sacramento na sua vida. Encontro pessoal com Cristo. Promover o quê? Lê, gente! Um encontro pessoal. O que significa isso? Um encontro entre você e quem? Jesus. Está aí, interpretação de texto. Os sacramentos são sinais invisíveis, sinais visíveis da graça invisível de Deus, que proporciona o quê? Um encontro pessoal entre você e Jesus. Então toda missa que você participa tem qual finalidade? Promover um encontro pessoal entre Jesus e você. Todas as vezes que você confessa o seu pecado, qual o motivo? Um encontro pessoal entre você e Cristo.
Quando você casou com seu marido, com a sua esposa, o encontro pessoal entre você, seu marido e Cristo, entre você, sua esposa e Cristo. Então os sacramentos têm por função encontrar com Cristo. Esta é a nossa alegria de ser católico, porque nós temos sacramentos. Agora há uma diferença entre bênção e sacramento. Porque a bênção é um sacramental, diferente do sacramento. O que é um sacramental e o que é um sacramento? Por exemplo, você vem lá na porta da igreja e fala: padre, me dê uma bênção porque eu estou precisando. O padre impõe a mão na sua cabeça e te dá a bênção. Isso foi um sacramental. Certo? Você veio e participou da missa, você recebeu um sacramento. Tem pessoas que acham: o padre pôs a mão na minha cabeça, me deu a bênção, eu não preciso ir na missa, está tudo resolvido. Tá não? Sacramental é um sinal, por exemplo, a água benta, é um sacramental, certo? Mas ela não substitui o batismo. Se você tem uma criança na sua casa que não é batizada, e vier aqui na igreja pegar uma benta e derramar na cabeça dele, por mais que a água seja benta, ele não está batizado, porque a água benta é um sacramental e não um sacramento. Então, quando o povo pede demais sacramental, significa que eles ainda não são batizados. E que eles não são evangelizados, desculpa. Quando fica pedindo demais sacramental, significa que não foram evangelizados. Porque o sacramento está acima do sacramental. Então, a água batismal está acima da água benta que me asperge lá na minha casa. Certo? A bênção que eu recebo lá na porta da igreja está abaixo da Eucaristia que eu participo e celebro também na participação da Santa Missa. Então, pessoas evangelizadas pedem sacramentos. Pessoas que não são evangelizadas pedem sacramentais. Festa de Trindade. Eu ando 200 quilômetros a pé, vou lá, beijo, faço saravá com a fitinha do Divino Pai Eterno, volto para minha casa, feliz da vida. Pedi o quê? Sacramental. Isso significa que eu ainda não fui evangelizado. Porque a Eucaristia é muito maior do que a fitinha do Divino Pai Eterno. E muitos vão, não é? Aqui na igreja mesmo. Quantas pessoas entram, vão lá para a imagem de Nossa Senhora e não são capazes de ir na Capela do Santíssimo? A imagem é um sacramental. A Eucaristia que está lá é o quê? Uai, padre, você está dizendo que a Eucaristia que está na Capela do Santíssimo é mais importante do que a imagem da Senhora? Muito, mas muito, nem se compara. Porque a imagem é sacramental. E Jesus na Eucaristia é. Então, não tem problema você vir aqui, pôr a mão na imagem, rezar. Mas só aqui não basta. Tem que terminar onde? Você pode começar pela imagem, passar pela cruz, mas precisa terminar onde? Na Eucaristia. Certo? Então, isso é muito importante. E o povo do Canê tem um defeito, que é um povo que vive atrasado. Se na hora da morte chegar atrasado, eu não sei como é que vai ser. Então, se chega atrasado, vai na Capela do Santíssimo adorar Jesus na Eucaristia? Vai não. Tem uns que chegam correndo da polícia. Eu estou lá na porta já, o canto de entrar com... Tem uns que esconde assim, ó. Mas eu vejo. Né? E os que dão a volta para entrar na porta? O padre também vê. Então, nós devemos compreender que a Eucaristia Dominical é tão importante que pede de nós uma preparação. Chegar um pouquinho antes, ir na Capela do Santíssimo, adorar Jesus na Eucaristia, né? Se quero vir aqui a imagem de Nossa Senhora, fazer minha oração pessoal, mas se eu chego correndo da polícia na hora da missa, eu vou ter tempo para fazer isso? Não vou ter nem para participar da missa inteira.
Porque eu chego no ato penitencial, chego na primeira leitura, chego no evangelho, tem uns que chegam já na hora da comunhão. Então, precisamos ter esta consciência, ok? Depois, página 89, ação santificadora do Espírito Santo. Então, a ação que se dá de maneira trinitária. Falávamos isso no nosso primeiro encontro. Lembra lá como que é o nosso Deus? Pai e Espírito Santo, não é? Uma comunidade de amor. Falávamos sobre o conceito de amor, como que se dá a relação do amor de Deus entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós vamos trazer alguns elementos chaves dos sacramentos. Primeiro, os sacramentos são de quem? De Cristo. Então, quando batiza uma criança, quem batiza? Cristo. Quando perdoa o pecado numa confissão, quem perdoa o pecado? Cristo. Quando eu recebo a Eucaristia, o pão que se torna corpo, corpo de quem? Cristo. Então os sacramentos são de Cristo. E como que Cristo age por meio dos sacramentos? Através da igreja, letra B. Então nós não temos autonomia e autoridade sobre os sacramentos, e eles só podem ser ministrados pela igreja, sacramentos da igreja. E os sacramentos, gente, são para quem tem fé. Tem que ter fé para receber a graça invisível de Deus, porque é o primeiro elemento que aquele que pede o sacramento precisa ter no coração. Eu fico vendo um movimento de gente que vem procurar sobre o batismo para criança, que não tem fé, a família, que o pai não sabe e acha que o sacramento do batismo é uma mágica. Ou eu tenho que dar para a criança porque é uma tradição, minha avó fala, minha mãe fala, minha bisavó fala, todo mundo na minha casa foi batizado, agora tem que batizar. Mas não sabe nem o que está pedindo para a criança. Então o sacramento é de fé, para quem tem fé, para quem acredita. Porque o sacramento é como uma semente. A semente tem em si a potencialidade de ser uma grande árvore. Mas se você não cuida, não põe água, não põe na terra, não tire as praguinhas que vai nascendo, não rega, o que vai acontecer com a semente? Morre. Assim é a fé na vida da pessoa. Se ela não é regada, se ela não é cuidada, o que vai acontecer? A fé morre. Semana passada fui no presídio do Canedo. O presídio do Canedo foi construído para ter 70 presos. Hoje já tem quase 250 presos. Conversei com a diretora e ela me convidou para fazer a visita nas celas. Cada cela que eu entrava era um cubículo de mais ou menos assim, 2 metros por 1,5. E em cada cela devia ter 20 a 30 presos. E quando eu olhava aquilo, eu fiquei imaginando, quantos desses devem ser batizados na Igreja Católica? Muitos. Muitos. Mas a semente que um dia foi plantada no coração destes homens, não foi cuidada, não foi regada, não foi alimentada, e eles estão lá. Mas Cristo não desiste. E é por isso que agora nós vamos começar a evangelizar lá na cadeia, né? O padre até convidou algumas pessoas aí para esse trabalho. Vamos começar a evangelizar os presos, porque para Deus nada é impossível. Que é isso, padre? Matou, roubou, tem que capar, tem que matar, tem que esquartejar. O julgamento não compete a nós. Não compete, né? A gente vai lançar a semente, que às vezes não recebeu em casa, dos pais, da família, quem sabe pode abrir o coração agora, né, e fazer a diferença. Então os sacramentos vêm para nos oferecer o que da parte de Deus? A salvação, nos comunica a salvação. E qual a finalidade disso tudo? A vida eterna. Então estes pontinhos A, B, C, D e E são muito importantes, certo?
Sacramentos de Cristo, sacramentos da igreja, sacramentos da fé, sacramentos da salvação, sacramentos da vida eterna. Ok? Então vamos agora para os blocos. Isso é só de maneira compreensível. Primeiro bloco, nós chamamos os sacramentos da iniciação cristã, que nos insere na caminhada de fé. Eles são 3. Quais são? Batismo, crisma e eucaristia. Certo? Uai, padre, por que o senhor não falou assim, batismo, eucaristia e crisma? Porque a crisma é a confirmação do batismo. Então, na compreensão, nós falamos o batismo, a crisma e a eucaristia. Então, se alguém te pergunta, fulana, quais são os sacramentos da iniciação cristã? O que você vai responder para essa pessoa? Batismo, crisma e eucaristia. Então, se você ainda não tem um destes 3 sacramentos, você não foi iniciado na fé. Padre, eu não sou crismado. Não foi iniciado na fé. Aí, muitos casais chegam, padre, nós ouvimos o senhor falar que quem vive junto está enrolado no cabelo das pernas, está vivendo no pecado, não é? Está afastando da graça de Deus, e a gente quer casar. Aí eu pergunto, você tem os sacramentos da iniciação cristã? Aí regala um olhão para mim assim, como se diz, o que é isso? Aí eu falo, batismo, primeira eucaristia, crisma. Ah, padre, eu sou batizado, mas não tem primeira eucaristia, não tem crisma. Ou eu tenho o batismo, a primeira eucaristia, não tem a crisma. Então os sacramentos da iniciação são esses 3. O batismo, a crisma e a eucaristia. Vamos passar rapidamente por cada um deles. Primeiro, nossa gente, não vai dar tempo. Falta 8 minutos. E eu não posso sapecar esse conteúdo. Vocês topam a parada de mais uma terça? Porque nós tínhamos combinado às 4, né? Então, não vai dar. Porque os conteúdos são importantes. Então não dá para eu passar os 7 sacramentos assim em 10 minutos. Certo? Então podemos continuar na próxima terça. E aí eu encerro, prometo encerrar, né, os 7 sacramentos. Até mesmo porque no sábado da outra semana começa a campanha das talhas. Então nós vamos estar rezando durante aí 6 dias, preparando para a grande solenidade da festa de Nossa Senhora Aparecida. Certo? Que é no dia 12 de outubro. Então, sobre esse conteúdo de hoje, tem alguma dúvida, alguma pergunta? Porque ainda temos 7 minutos. Sobre os sacramentos, a liturgia. Sim. Era criança. Certo. Certo. Então, a pergunta dela, padre, eu fui crismada quando eu era criança. Muitos pensam que a crisma não é válida, porque eu recebi como criança. Então, antes do Concílio Vaticano II, a prática da igreja era de batizar e crismar. Por isso que muitos foram crismados junto com o batismo, ou ainda muito pequeno depois do batismo. A compreensão da fé da igreja vai evoluindo. E a igreja foi entendendo que a crisma é o sacramento da confirmação da fé. Quando é criança, vou explicar isso semana que vem, o pai e a mãe que pede a fé para a criança. Na crisma, é a criança que pede a sua fé. Então ela é confirmada naquela fé que ela já recebeu no batismo. Então hoje não se crisma mais criança. A idade mínima é de 14 a 15 anos, porque a igreja entendeu que o sacramento da crisma é o sacramento da confirmação da fé. Então a pessoa já tem que ter, né, a consciência e o desejo de querer viver esta fé, tá bom? Mas a sua crisma é válida, não precisa receber de novo. Sim. Na celebração, quando o padre diz, dissei uma só palavra e serei salvo, qual seria essa palavra, perdão? Qual seria uma só palavra? Quem é a palavra do Pai?
No princípio existia a palavra estava em Deus, a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Quem é esta palavra? Jesus. Não é uma palavra que eu vou dizer, paz, amor, paciência, perdão. A palavra é: dizei uma só palavra e sereis salvo. Quem é a palavra que nos salva? Jesus. Então a palavra é Jesus, certo? A palavra do Pai, palavra com P maiúsculo. Não é a palavra que eu digo, tá bom? Mais. Só sobre o jejum, queria só que o senhor pontuasse a maneira certa de fazer o jejum, porque tem lá que tem o jejum da igreja, o jejum que normalmente usa, o jejum de líquido, de comida, né? Só assim mesmo, o jejum certo que a igreja recomenda. A igreja nos pede jejum 2 vezes ao ano. Quais são esses dias? Quem sabe? Quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão. O jejum significa tirar uma refeição principal. Então, por exemplo, se eu não janto, faço só um lanchinho à noite, qual é a minha refeição principal? O almoço. Então, o jejum significa, naquele dia, não almoçar. Ah, padre, mas eu não dou conta, dou essa pituca, então eu faço assim. De manhã, eu frito 10 ovos, como 4 pães, e depois das 4, eu como uma coisinha. Que alma penada vai querer almoçar comendo 10 pães e 10 ovos? Isso é picaretagem, não é, gente? O jejum é para a purificação da alma e também para a purificação do corpo. Certo? Então, jejum significa você renunciar uma refeição principal. Então, de repente, eu não vou almoçar como eu almoço cotidiano, mas eu vou fazer o meu jejum de pão e água. Porque o pão e água não vai substituir o meu almoço, né? E eu também não vou comer 20 pães na hora do almoço com 2 litros de água, para a barriga inchar e ficar patuazudo, né? Certo? Então, o jejum é a retirada de uma refeição principal. Ah, eu não almoço, mas 4 horas acaba meu jejum, eu vou lá, pego o resto do arroz, põe farinha, põe feijão, põe batatinha e faço o mexido. Adiantou? Não, você só prorrogou o almoço, que seria meio-dia para as 4 horas da tarde. Então, o meu jejum me pede uma refeição contida pela manhã. Posso ir me alimentando de pão e água, ou se eu sou mais forte, só me nutrindo com a água. E depois, às 4 horas da tarde, quando acaba o meu jejum, eu faço um lanche leve. Porque senão o jejum não valeu. Ou você antecipou o almoço de manhã, ou você prorrogou o almoço para a tarde. Então, os 2 dias obrigatórios para as pessoas até 60 anos. Certo? Então, após 60 anos, o jejum é opcional. Porque às vezes é doente, toma remédio. E aí eu gosto de indicar para veiarado o jejum da língua, porque reclama demais. Não é nada tá bom. Não é? O jejum da língua faz bem também. Se não pode fazer o jejum da barriga, da comida, faça o jejum da língua, que ele também vale diante de Deus. Certo? Mais alguma pergunta? Sim. O batismo na igreja protestante é válido, desde que sejam as igrejas que estão no CONIC, que é o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, que são pouquíssimas. Por exemplo, a igreja batista tradicional pertence, a igreja luterana tradicional pertence, a igreja presbiteriana pertence. Então o batismo lá é válido. E quando a pessoa se converte ao catolicismo, nós fazemos os ritos complementares, certo? Ele não é batizado novamente com a água, dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora foi batizada na igreja Chama Divina, que era o boteco, e virou igreja na esquina de baixo. Vale? Não. Não vale. Certo? Sim, deixa só ela lá e aí você.
Não mais. Ela diz assim: antigamente a gente falava, o padre falava assim: levante a mão e fale por Cristo, com Cristo e em Cristo. E agora chegou o padre lá na paróquia e falou que a gente não pode falar. Eu estou tão contrariada, mas eu falo, bem baixinho assim. O padre disse que não é para me falar, mas eu falo. Porque eu aprendi com o padre Peclar. Quando o padre Pleclar era padre aqui no Senador Canedo, ele mandava a gente levantar a mão e falar por Cristo, e agora veio esse padre novinho aí, acha que sabe demais e fica mandando a gente. Eu não obedeço. No folheto, vocês vão ver que tem as orações que pertencem ao presidente e as respostas que pertencem à Assembleia. Então, tudo que está de negrito no folheto é resposta da Assembleia, principalmente na oração eucarística. O que não está em negrito é a oração do padre. Então, o padre não fala as respostas de vocês e vocês não falam o que é do presidente, porque pertence ao presidente. Então, o por Cristo é uma oração do presidente da Assembleia, não é uma resposta da Assembleia. A resposta de vocês é o amém, que é a assinatura final dizendo que vocês concordam com tudo aquilo que foi rezado na oração eucarística. Como, por exemplo, a oração da paz, certo? A oração da paz é uma oração do presidente. Porém, muitos dos nossos padres, não compreendendo a liturgia, não estudando a liturgia, mandavam o povo falar, e agora quem está fazendo certo é o errado, porque eu aprendi a vida toda assim, e eu nasci assim, Gabriela, vou viver assim, Gabriela, e vou morrer assim, Gabriela. Não tem o amém depois do Pai Nosso. Mas isso daqui nós vamos fazer um segundo módulo, a missa parte por parte. Pode ser? Porque o padre vai explicar a missa assim, ó, parte por parte. Porque o conteúdo é grande da missa. Então, vamos nos atentar ao conteúdo de hoje dos sacramentos. Sim, Adriana. A última, para a gente fechar. Certo. Você vai pegar para eles Atos dos Apóstolos, a conversão da família de Cornélio. Lá todos foram batizados de mamana caducando. E vocês vão aprender semana que vem que o sacramento do batismo é a graça da filiação divina, que nos tira do pecado original e nos dá o mais alto e elevado dom de Deus, que é a graça de sermos filhos. Então, se eu entendo que isso é bom para o meu filho, eu vou esperar ele estar lá na cadeia para ir lá batizar ele agora? Já vou dar desde agora, não é? Porque o pai, Jesus vai dizer, se os homens e as mulheres que são más sabem oferecer o que é bom aos seus filhos, imagine o seu pai que está no céu. Mas isso eu vou explicar cenas do próximo capítulo. Bom? Ótimo. Então, minha gente, vamos rezar uma Ave Maria e terça-feira vocês voltam para o nosso último encontro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Força, minha gente.